Alguém conhece essa igreja aqui? Vocês sabem que igreja é essa? Em 10 de agosto de 1591, isso aqui é São Paulo. Ela foi fundada como Paróquia Nossa Senhora da Assunção de São Paulo e depois se transformou na atual Catedral Metropolitana de São Paulo. Nessa igreja estão os restos mortais do cacique Tibiriçá. Porra! Por que? Até maconha ficou doido. Por que tem os restos mortais de um índio dentro de uma igreja? Já se perguntaram? Por que será que tem? Além dos restos mortais do Tibiriçá, você tem ali. Parou. Tem nada. Parou. Ai, vem cá. Parou. Leão. Tomou banho, tá igual uma bola de pelo branco. Vem cá. Dou banho com sabão de coco aqui em casa. Ó, tá aí. Ó. Um cara de palhaço e tudo, né? Fica aí, o guardião da casa. Vigia, leoa, braba. Não, aqui tu fica olhando o espelho e fica latindo pro espelho, pra bandeira. Ó, calma, fica aí não. Vai brigar com a bandeira do Brasil Império, não. Cachorro republicano. Aí vamos lá. Além do Tibiriçá, tá enterrado na igreja aí também o padre jesuíta Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, lá na cripta da catedral. O cacique Tibiriçá, cara, é uma figura lendária na história do Brasil, especialmente no contexto da fundação aí da cidade de São Paulo, por causa da trajetória que ele teve, emblemática, representando aí o encontro e o conflito, né, eventual da cooperação entre povos indígenas e os colonizadores europeus. Ele era o contato desses dois universos, era o cacique Tibiriçá. Ele era o grande chefe indígena do país naquela época, tá? Os filhos do Tibiriçá fundaram várias cidades no Brasil. Você ia adorar. Você não ia gostar de arrumar uma encrenca com a família Tibiriçá. Ele era mais ou menos os Gracie da época. Então a porrada comia forte. Então o nome Tibiriçá significa aquele que vigia a terra. Tibiriçá enterrado aí. Ele era líder da tribo dos Guaianás, que era um grupo que habitava ali a região do central ali do Planalto Paulista, muito antes da chegada dos portugueses. E também ele era conhecido por todas as tribos, por conta da sua sabedoria e a liderança. Todo mundo respeitava o Tibiriçá. E ele desempenhou um papel fundamental nas relações entre os indígenas e os portugueses que estavam chegando ali no comecinho do século XVI. Quando os primeiros jesuítas, como José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, chegaram na região ali por volta de 1554, o Tibiriçá decidiu se aliar àquele povo novo que chegou. E essa aliança que ele fez foi fundamental, porque o Tibiriçá, desde o começo, já tinha percebido que aquele povo que tinha chegado era muito superior a eles. Era melhor você ter, com a sabedoria dele, né? É melhor a gente ter esse pessoal como aliado do que ter como inimigo. E essa aliança ainda trazia frutos. Então ele acabou abraçando essa aliança de coração. Isso está registrado aí na história. Essa aliança foi fundamental para que aquela região tivesse paz. Com a paz nessa região, eles conseguiram fundar o Colégio Jesuíta, pátio do colégio ali, que deu origem à cidade de São Paulo. Sem aliança com o Tibiriçá, não existiria o estado de São Paulo. Por conta das condições que o Tibiriçá permitiu de paz na região, para que os portugueses e os jesuítas pudessem evoluir com o seu trabalho de povoamento. Sem isso, morreriam todos, tá? Então,
Você entende por que esse índio está dentro da cripta ali da igreja? Por conta dele ser o elemento chave da fundação da cidade de São Paulo, por causa do ambiente que o Tibiriçá criou ali. Então, não apenas ele facilitou isso, mas quando surgiam outras tribos que discordavam do que o Tibiriçá estava fazendo, e eles atacavam essa região, o Tibiriçá era a primeira linha de defesa. Milhares de índios morreram defendendo São Paulo de outros índios. Aí você escuta o pessoal falar do domínio português escravizando os índios. Cara, teve de tudo na história. Tá? Mas por que a historiografia moderna prefere contar só a parte ruim? Por que você não conta tudo? Tem coisa boa, tem coisa ruim, tem tudo. Por que você escolhe só contar a coisa ruim? Então, o Tibiriçá ele foi batizado pelos jesuítas com o nome cristão de Martim Afonso, em homenagem ao donatário da capitania de São Vicente, Martim Afonso de Souza. O batismo do Tibiriçá, cara, e a curiosidade do Tibiriçá não para por aqui não. Espera que o negócio vai crescer, das curiosidades do Tibiriçá, tá? O batismo dele simbolizou ali também essa complexa relação de cooperação e submissão de muitos povos indígenas, e submissão, lembrando que o significado da palavra submissão, que é sob a mesma missão, inclusive no casamento, quando você fala a mulher é submissa ao marido. Ué, mas o marido também é submisso à mulher. Ah, não, isso aí é escravidão, essas palhataquadas aí feminista, não. É sob a mesma missão, tá? Que a missão básica do casamento é a criação dos filhos, tá? Não é um negócio focado no casal, né? É a criação dos filhos, sob a mesma missão, tá? Então, muitos dos indígenas sob a mesma missão enfrentaram ali os outros índios que tentavam destruir essa aliança, e o Tibiriçá continuou ali durante todo esse período exercendo uma liderança e sempre mediando tudo o que acontecia entre os portugueses e os índios. E o Tibiriçá, por conta desse tamanho, gigantismo que ele era, inclusive entre os indígenas, os descendentes do Tibiriçá eram todos muito respeitados. Se você arrumasse uma encrenca com o filho do Tibiriçá, você arrumou uma encrenca com um exército de índios gigante. Então, várias e vários povoados e cidades de todo o estado de São Paulo foram fundados pelos descendentes do Tibiriçá. E a descendência dele era enorme. E a gente vai chegar nisso já já. Tá? O Tibiriçá não teve uma vida simples por causa disso. A paz que ele trazia para os portugueses, para ele era um tremendo do conflito, brigas, lutas, guerras e por aí vai. Ele teve que lidar o tempo todo com a oposição de outras tribos, até mesmo dissidências dentro da própria tribo dele, dentro da própria família tinha dissidência. O Tibiriçá sozinho dava uma tremenda série contando a história do ponto de vista indígena. Um dos episódios mais trágicos envolvendo o Tibiriçá foi o conflito que ele teve com um sobrinho, cara. O cacique Piquerobe, que era sobrinho do Tibiriçá, se opôs a essa aliança com os portugueses. Os aliados do Piquerobe organizaram um imenso ataque à vila de São Paulo, que foi repelido só por causa de Tibiriçá, cara. Se fossem os portugueses sozinhos, estavam no fumo. Você que é paulista, que está assistindo a live aqui, meu amigo, não existiria se não fosse o Tibiriçá. Ele que segurava na unha. Mas sempre com consequências. Porque, por exemplo, o Tibiriçá, ele morreu em 1562 durante um ataque dos índios tamoios, que também eram contrários à presença aí dos portugueses. E o Tibiriçá é lembrado como um líder sábio, tá? Um cara que fez toda essa gestão dos índios naquela época ali, em prol, inclusive, dos próprios indígenas. Segurou a pressão, segurou tudo,
estava sempre tentando o melhor para o seu povo, de se adequar a essa nova realidade irrefreável, né? Que é como se chegassem alienígenas no planeta Terra. Ou você vai lutar com ele, ou você vai se aliar a ele, né? Então ele escolheu essa aliança e a gente, como parte integrante dos portugueses, temos que agradecer ao Tibiriçá, que se não fosse isso, a gente estaria no sal, não existiria a cidade de São Paulo. Se você acha que isso estava errado, que você preferia o lado dos índios que atacavam, por favor, mande aí pro grupo uma foto de você de tanga falando Tupi-Guarani, que é a escolha que você acabou de fazer. Então, ele estava sempre ali tentando fazer um equilíbrio entre preservar a cultura indígena e garantir a sobrevivência do seu povo, junto nesse mundo novo que surgiu dos portugueses e as próprias tribos guerreiras que passavam o tempo todo lutando. E ele também, o Tibiriçá, se apoiava nisso também, que na hora que o negócio apertava, o português também tinha uma força militar com armas avançadas e tal, e conseguia equilibrar esse jogo. Sempre lutava junto, tá? Os portugueses sempre juntos. O Tibiriçá não ficava sozinho. Estavam sempre juntos, uma aliança ali de sangue. Então, o Tibiriçá é conhecido como um dos fundadores simbólicos de São Paulo. O legado dele é celebrado como parte importante da história da cidade e a história do Brasil. Ele representa essa complexidade da dificuldade de encontro entre culturas completamente diferentes. E a história dele é testemunho dessa resistência e adaptação que os povos indígenas tiveram diante de toda essa colonização portuguesa que aconteceu no Brasil, embora eu não goste de usar o termo colônia. Eu mesmo, a minha pentavó era uma índia do bairro da Glória. Todos nós temos, em algum grau, algum DNA indígena. Então, a rainha Silvia da Suécia, eu já contei essa história para vocês aqui, ela tem ascendência ligada diretamente ao cacique Tibiriçá. E essa conexão foi descoberta através de estudos genealógicos feitos pelo pessoal da Suécia, que traçou a linhagem da rainha até essa época. E a rainha Silvia, ela nasceu no Brasil em 1943. A rainha da Suécia, ela é filha de uma brasileira, Alicia Soares Toledo, e de um alemão, tá? Um tal de Walter Sommerlath, um alemão que era o pai da atual rainha da Suécia. Pelo lado materno da Silvia, ela descende de uma família brasileira com raízes que remontam a essa época, tá? O Armador Bueno está na família. E a genealogia conecta ela lá da Silvia diretamente numa senhora chamada Susana Dias, que era neta do Tibiriçá. Conseguiram fazer o mapeamento da árvore genealógica dela até a Susana Dias, bem depois do Armador Bueno, lá para trás. E a Susana Dias tinha sido uma figura importante, sendo neta do Tibiriçá. Ela se casou com um português que se estabeleceu ali na região. Então, aí, por meio desse rastreamento, dessa ancestralidade indígena e portuguesa, a rainha Silvia tem uma ligação histórica com o cacique mais importante da história do Brasil. E eu mostrei aqui da outra vez também que a rainha Silvia, até hoje, ela porta a tiara Bragança, que era da Imperatriz Amélia, uma série de coincidências. A Amélia teve que doar para a irmã se casou com a Casa Real da Suécia, e a coroa brasileira está lá na Casa Real da Suécia até hoje. E a rainha Silvia falou que se um dia a monarquia ser restaurada no Brasil, que ela devolve a coroa, devolve a tiara Bragança para o Brasil, até porque aquela tiara, ela foi feita para Amélia, mas todos aqueles diamantes fizeram parte da coroa que pertenceu a Leopoldina. Então, para a gente, é uma tremenda de um valor histórico, aquela tiara, mas ela não devolve para a República. Aí eu não sei por quê. Vocês pensem comigo. Por que será que ela não entrega aquela tiara para a República Brasileira? Por que será, né? Eu não sei, porque eu tenho as minhas suspeitas, né? Ai. Então vamos lá. Junto com o Tibiriçá ali está enterrado o Manuel da Nóbrega, que foi um dos principais fundadores aí da Companhia de Jesus no Brasil. O Manuel da Nóbrega, assim, tá o Manuel da Nóbrega e o Anchieta.
Eu não consigo contar a história da Anchieta em menos de uma semana, cara. É impressionante a história da Anchieta. Então, o Manuel da Nóbrega, tem algumas coisas interessantes aqui que a gente vai bater num país lá em Luxemburgo. Tem umas coisas muito interessantes sobre jesuítas. O Manuel da Nóbrega, o trabalho que ele fez em São Paulo foi fundamental em várias cidades aí de São Paulo, que além dele desempenhar um papel na criação das escolas, o jesuíta era muito focado em educação. Foram os maiores pedagogos da história da humanidade, os jesuítas. Eles conseguiam fazer esses índios falarem português, francês, latim. Eles conseguiram levar alguns índios para estudar na Europa. Vocês sabiam? Os jesuítas. Fez índio falar latim e você, porra. Aí tu já vê que, putz, é uma pedagogia ali completamente diferente, né? E o jesuíta era um elemento interessante nessa construção de São Paulo, porque ao mesmo tempo que eles alfabetizavam os índios, levavam mais cultura para esses índios, eles eram um ponto importantíssimo para evitar que o índio se tornasse um escravo. O jesuíta regulava o português. Quando os jesuítas chegaram e encontraram os portugueses aqui, tudo amancebado, 5 esposas, aquela putaria no meio do mato. O jesuíta falou: cheguei. Parou essa zona aqui. Que porra é essa? Tinha português comendo carne de índio. O jesuíta botou todo mundo no lugar, botou todo mundo no eixo de volta e tomava conta dos índios para o português não explorar os índios. Conta-se muitas histórias erradas aí dos jesuítas, é impressionante. Ao interagir ali com as diferentes tribos, os jesuítas mapearam as línguas, construíram dicionários das línguas indígenas e viraram o elemento de comunicação entre os portugueses e os indígenas. Eram jesuítas que conseguiam fazer esse meio termo cultural entre as duas civilizações, né? E nessa interação com os indígenas, esse aprofundamento na cultura com os indígenas, os missionários começaram a ouvir várias histórias que pareciam ter paralelos com as tradições cristãs. Esses são um dos maiores mistérios da história do Brasil, tá? Grande mistério da história do Brasil. Um desses relatos que os jesuítas capturaram dos índios dizia a respeito a uma figura misteriosa que, segundo as próprias lendas, havia passado pela terra deles muito antes da chegada dos portugueses, e os indígenas falavam de um homem branco de grande estatura que havia pregado uma doutrina de paz e justiça muito similar ao que os jesuítas falavam. E eles diziam, os índios, que esse homem branco se chamava Zumé. E esse cara tinha deixado ali profundas marcas na cultura indígena, inclusive em ritos, que os jesuítas olhavam e falavam assim: os jesuítas encontraram tribos que batizavam as crianças nas águas. Ele falou: opa, isso aqui tá com cara de cristianismo. Vários ritos indígenas de algumas tribos tinham similaridade com ritos católicos. E os jesuítas foi: que porra é essa? Quem ensinou isso para vocês? Foi Zumé. Que Zumé? Homem branco aí que veio um tempão atrás para cá. E esse cara dizia que um dia ele ia voltar. Zumé. E vários jesuítas tiveram contato com essas histórias. Eles escreveram, mandaram as suas cartas para lá, para Portugal, contando essas histórias. Tá? E o Manuel da Nóbrega acreditava que essa pessoa era o apóstolo Tomé. Porque a lenda do apóstolo Tomé, segundo algumas tradições cristãs, dizia que ele teria viajado para o Oriente, para tudo quanto é lugar, pregando o evangelho em lugares muito distantes e que ninguém nunca tinha colocado pé. Ele chegou aí para a Índia, chegou na Índia, alcançou a Índia antes de todo mundo. E
Existe dentro do catolicismo o fenômeno da bilocação, que eles também consideravam isso. E os estudiosos jesuítas daquela época consideraram que talvez o Tomé tivesse visitado o Novo Mundo. A lenda diz que ele chegou pelo mar, chegou num barco e pregando aquilo que os jesuítas já estavam pregando. Grande mistério, né? Eles acreditavam que essa presença do tal, eles chamavam de profeta branco. Nas tradições indígenas, poderia ter sido efetivamente ou alguém pregando o cristianismo, ou o Tomé baseado nas lendas que Tomé tinha sumido e ido para terras desconhecidas. Então, eu estou numa terra desconhecida, que tem o rito cristão, e na lenda de Tomé, ele foi para a terra desconhecida pregar o cristianismo. Então, eles fizeram match lá, né? Eles chegaram a encontrar em algumas tribos marcas de símbolos cristãos, cruz, tudo registrado aí pelos jesuítas em nossa terra. Como eu disse, não dá para contar a história do José de Anchieta. Eu vou reservar alguns dias sozinho, direto para ele. Tamanha magnitude da obra do que foi José de Anchieta. Mas eu vou seguir aqui para contar para vocês. Ó, essa aqui é a estátua do Manuel da Nóbrega, tá? Aqui, ó. Eita, vamos acertar a cara dele aqui, ó. Cadê você? Estátua aqui, ó. Padre Manuel da Nóbrega, a cidade de Salvador. Tá aí, ó. A expressão do Manuel da Nóbrega. Aqui tem um quadro do Anchieta. Ali um quadro pitoresco. Ele não tinha medo dos animais. Cara, tem cada história do Anchieta. Anchieta tem que guardar um dia só para Anchieta. O que eu quero contar para vocês aqui é o seguinte. Recentemente foram fazer uma reforma. Isso aqui para vocês verem a importância dos jesuítas. Foram fazer uma reforma numa biblioteca lá em Luxemburgo. E nessa biblioteca, os caras encontraram uma raridade lá. Tá nessa matéria aqui. O Domínia.lu, isso aqui é escrito pelos próprios luxemburgueses, tá? Esse texto aqui, porque quase 15% de Luxemburgo é composto de portugueses hoje, porque num passado não muito distante, houve um casamento entre uma princesa portuguesa e um príncipe ali luxemburguês. E por conta disso, muitos portugueses foram para lá, porque já tinha uma tradição portuguesa em Luxemburgo. Mas quando eles foram fazer uma reforma na Biblioteca Nacional de Luxemburgo, mudaram algumas instalações, quebraram umas paredes lá, eles acabaram descobrindo um tesouro, cara, uns caixotes, onde estavam guardadas várias relíquias literárias da origem de Luxemburgo. Tinha livro de astronomia, livro de gramática, livro de retórica, todos eles escritos por jesuítas portugueses. E esses livros eles descobriram que serviam de base da educação do povo original de Luxemburgo. Isso estava perdido ali na história. Então, aos livros aí. Quando se desce hoje as catacumbas ali da Biblioteca Nacional de Luxemburgo, é preciso usar um casaco, porque a temperatura, embora a externa seja na média entre 20 e 21 graus, lá dentro está em 15 graus para preservar o papel. Então, eles descobriram lá vários livros escritos pelos jesuítas, inclusive os que estiveram no Brasil, como aqui, ó, Padre Antônio Vieira. Livros impressos em Luxemburgo com todo o conteúdo que era ensinado pelos jesuítas. E eles disseram nessa matéria aqui que a ideia que fica reforçada com um outro tesouro que existe na biblioteca é a lista do Colégio Jesuíta de Luxemburgo, a lista de livros que eles entregavam aos alunos de leitura obrigatória. Essa lista que eles acharam junto, o que as crianças e os jovens estudavam, não é só uma relíquia, como ela aponta a inequívoca ascendência portuguesa em Luxemburgo. Então, quando houve o casamento no futuro da princesa com um príncipe local, também
reafirmou essa tradição desde a fundação de Luxemburgo, porque aqui é outra coisa interessante, a bibliografia requerida para os estudantes do centro da Europa era toda a Bíblia... Marquês de Pombal, filha da puta. Tudo que eles estudavam ali vinha da Universidade de Coimbra, com selo de aprovação da Inquisição, ok, mas tudo vinha ali da Universidade de Coimbra. Por quê? Era o principal centro de estudo europeu. Portugal. O que tinha de mais alto do ponto de vista cultural na Europa era em Portugal. O Pombal chegou e destruiu tudo. Até hoje Portugal não se recuperou. Nem vai se recuperar. A quantidade de cadeiras disponível em cursos de nível superior, quando Pombal, em 1755 ali em diante, destruiu a educação portuguesa, com a ideia revolucionária de que as crianças tinham que aprender a ter um conhecimento enciclopédico, em vez de estudar o que era o necessário, você coloca 70 matérias diferentes e bota a criança para estudar de tudo, ela sai formada em nada. Vocês já viram alguma coisa similar na educação brasileira? Conhecimento enciclopédico para crianças. Ela sai formada em nada, né? E a gente vê isso até hoje, aqui no Brasil principalmente. Então, os luxemburgueses, instruídos pelo que tinha de mais elevado em Portugal na época, trazia todo o conhecimento dos jesuítas e tal. E os luxemburgueses que fizeram essa descoberta fizeram a seguinte declaração. Ele fala o seguinte aqui na matéria: mas o que é verdadeiramente incrível é encontrarmos livros de autores portugueses que no final do século XVI e início do século XVII eram impressos numa tipografia luxemburguesa. Ou seja, isto é claro sinal da importância que as obras tinham ali para eles. E vários deles que passaram pelo Brasil, né? Então ali a imagem da biblioteca, né? Tem um outro, mais um outro livro que eles acharam lá da época. Todos os jesuítas que passaram aqui pelo Brasil, várias imagens. Eu vou depois botar esse link aqui para vocês verem. Tem um texto aqui no começo que eu quero pegar, que está em vermelhinho, e fala o seguinte: isto, dito por eles, permite-nos pensar em algo surpreendente. É que antes de andarem a construir casas para os luxemburgueses, coisa que os portugueses ensinavam, né? Também engenharia, ensinavam métodos de construção, ensinavam esse tipo de coisa, e estavam lá na fundação de Luxemburgo. Os portugueses ensinaram-lhes o que era o pensamento e a cultura. Você não constrói um país sem você construir cultura. E os jesuítas sabiam isso. E os luxemburgueses reconhecem a alta cultura jesuíta como a fundação do seu próprio país. Está aí escrito por eles. Para vocês terem ideia do valor que os jesuítas tiveram para vários países, e também para você ver o tamanho da cagada que o Pombal fez quando ele pegou e determinou a expulsão dos jesuítas de todo o Império Português. Perderam tudo. Olha onde é que está Portugal hoje. E aí, você que chegou agora aqui no final do vídeo, cara, obrigado por chegar aqui, importante isso. Curte, compartilha, se inscreve no canal, entra no clube de assinantes, faz o que você puder aí para ajudar o Palhaço a trazer mais notícias. Obrigado, tá? E bota no grupo da família, fala assim, olha o Palhaço. E você também pode mandar dica, se você acha que tem alguma notícia que você queira ser comentada, é só me marcar nas redes sociais, procura aí Laudelino RJ, bota no Twitter, bota no Instagram, vai marcando aí que a gente traz e comenta aqui. Valeu, galera, um abraço e até a próxima.